Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. É uma alegria poder receber você aqui com a gente. E hoje, mais uma entrevista sobre vocação. E eu tenho o prazer de receber esse que é um irmão em Cristo, presbítero da nossa igreja, e que tem uma história muito boa para nos contar a respeito de como Deus o direcionou para o que ele faz hoje. E vocês vão descobrir isso junto comigo. Eu recebo aqui hoje Amarildo. Né, Amarildo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Deus te abençoe. É presbítero da nossa igreja, mas você já esteve comigo aqui uma vez, talvez duas.
sendo entrevistado. Você não teve a oportunidade de se apresentar. Então, toda vez que alguém vem a primeira vez, tem que se apresentar. Tá e eu vou deixar isso para você. Tá, eu me apresento. Eu sou Amarildo Lourenço. Eu sou presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana, conforme você falou. Sou casado, tenho 2 filhos, 2 rapazes. Sou advogado. Os meus 2 filhos são também. E sou também professor universitário da área do direito e procurador municipal concursado aí há quase 34 anos. Tá perto da aposentadoria, tá não? Rapaz, na verdade já conto até tempo suficiente para aposentar, mas estou sadio, estou indo para o trabalho contente, estou sendo útil de alguma maneira, não quero por enquanto. Se eu estiver bem, eu vou continuar. Tá certo, exercendo a vocação. Lembrando que, ao contrário da iniciativa privada, no serviço público, como é o meu caso, não tem como se aposentar e continuar trabalhando, como é na iniciativa privada. Sim. Lá, aposentar significa necessariamente se afastar. E o que eu não quero é me afastar por enquanto do trabalho lá. O meu pai, quando aposentou, se afastou do banco que ele trabalhava também. Ô, Amarildo, muito bom te receber aqui. Você já falou o que você faz, né? Você é advogado. Já tem quanto tempo que você já formou? Olha, eu formei em dezembro de 1990 e comecei a exercer a minha profissão em meados de 1991. Gastou um tempo até receber a carteira, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Antigamente demorava mais para chegar. E eu passei muito rapidinho no concurso, né, da prefeitura para procurador municipal. Aliás, eu fiz esse concurso, João, eu tinha 1 semana de formado. Eu fiz o concurso e passei. Rapaz. No número de vagas e estou lá até hoje, rapaz. Eu estou pertinho de aposentar. E aí, em 91, eu já comecei a trabalhar na prefeitura. Na época, inclusive, o prefeito de Governador Valadares é o presbítero Rui Moreira. O hoje presbítero Rui Moreira. Quem assinou meu ato de nomeação há 34 anos foi o presbítero Rui Moreira de Carvalho. Ele então, o prefeito também falou sobre a profissão dele como médico. Sim. Que legal. Então, você ficou ao lado do Dr. Rui ali, naquele período, então? Nessa época, ele não era convertido. Eu nem o conheci, né? A prefeitura sempre teve milhares de servidores e eu nem o conheci na época. Eu fui conhecer o já presbítero Rui Moreira na Primeira Igreja Presbiteriana. Assim, conversar com ele depois que eu cheguei para a igreja, tem uns 16, 17 anos mais ou menos que eu estou na Primeira Igreja. Você veio da 18ª? 18ª Igreja, fica ali no chamado Nova Santa Rita, ali naquela parte baixa do Santa Rita. Eu cheguei lá, era uma congregação com umas 25 pessoas mais ou menos, aqueles banquinhos de madeira, sem encosto. Assim, a escola dominical era domingo, 8 horas da manhã, e o culto era 6 horas da tarde, enfim. Foi quando eu comecei minha trajetória com Cristo, foi ali. E você cresceu no bairro São Paulo? Se eu não estiver enganado? Sim, nasci ali no bairro São Paulo, vivi a minha vida inteira e morei no bairro São Paulo até o dia que eu me casei. Então, eu fiquei 25 anos ali no bairro São Paulo. Assim, o bairro São Paulo tem a parte alta do bairro São Paulo e tem a parte baixa à beira do Rio Doce. Sim. Eu sou da parte baixa. A minha casa era, e depois, com o falecimento do meu pai há 2 anos, eu voltei a morar lá para cuidar da minha mãe, é a 50 metros do Rio Doce. Eu tive lá uma vez, é bem perto mesmo. Você viu lá. Né? Então, fui criado ali na beira do Rio Doce, nadando escondido da minha mãe, que trabalhava fora. Quando chegava e o vizinho entregava, minha mãe era muito brava, me cortava na vara. Eu apanhei muito quando era menino por causa dessas travessuras, né? Sobretudo atravessando de bote no Rio Doce, de um lado para o outro. Um perigo, sabe? Nadava muito mal. Deus foi gracioso. Né? Muito. Alguma coisa Deus tinha para mim para não deixar acontecer nada nesse tempo. E esse garoto ali crescendo no bairro São Paulo, como é que ele descobriu que o direito seria a profissão da sua vida? A gente está falando de uma profissão de uma vida inteira, né? Tá, olha, deixa eu dizer aqui uma coisa. Primeiro, eu estudei numa escola pública, que ela não existe mais, o antigo Colégio Polivalente. Uma escola pública, mas uma escola excepcional, de professores não apenas excepcionais, mas inesquecíveis, dentre os quais
os meus professores de língua portuguesa e Eu estudei literatura. em um polivalente. Então, Estudei, muito bom. exato. E esses professores colocavam a gente em contato com escritores brasileiros extraordinários que abriram a nossa mente para certas coisas da realidade social brasileira, aguçando assim uma ideia do que é justiça e já começando a fomentar no coração da gente, adolescente, pré-adolescente, um sentimento de indignação com injustiças. Quando você lê, por exemplo, Capitães de Areia, de Jorge Amado, e outros livros que na época a gente lia meio aborrecido, mas o professor cuidava de incentivar a gente. Então, ali já começou a gestar alguma coisa, né? Nas leituras que a gente tinha, nas conversas entre os colegas. E acontecia algo interessante, que apontou para aquela que é a minha segunda profissão, não em nível de importância, no sentido de a segunda que chegou na minha história, que é o magistério. Uhum. Os meus colegas de sala iam lá para casa para eu ensinar para eles. Então, eu tinha essa facilidade. E o primeiro salário que eu ganhei na vida foi um disco de um cantor da MPB, não sei se vale a pena fazer a propaganda dele aqui, que eu dei aula para um menino que estudava no colégio de elite, ia tomar bomba em matemática. Aí o meu pai, né, todo orgulhoso do filho estudioso, contou para o pai desse menino, rico, falou, não, se o seu filho tiver aula particular com o meu menino, ele não toma bomba. E esse menino foi lá estudar comigo e passou realmente. Hoje ele é médico no Paraná. Olha só. E aí perguntou quanto que era, eu falei assim, não vou cobrar e tal, enfim, várias aulas que eu dei. Aí ele foi e me deu um disco que eu pedi, de um cantor da MPB da época que eu gostava, apreciava muito. Foi o meu primeiro salário na vida, foi como professor. Legal. Então eu achava que eu ia ser professor, João. Eu achava que eu ia ser professor. Quando chegou a época do vestibular, eu fiz 2 vestibulares ao mesmo tempo, assim. Eu fiz o de Direito e fiz para licenciatura em Matemática. Nós conversávamos sobre matemática agora há pouco aqui, que você estava dando aula para sua menina. É a minha grande dificuldade na vida. Aí eu fiz os 2 vestibulares. O de Direito eu passei muito bem, na época que era 14, 15 candidatos por vaga, a disputa era acirrada, eu passei muito bem colocado. E o de Matemática, do antigo MIT, hoje Univale, né? Matemática eu passei em 2º lugar, para ser professor de matemática. Rapaz, isso é bom mesmo. Era, né? Aí fui conversar com o pai e com a mãe, 17 para 18 anos, muito jovem, né? Talvez sem uma maturidade para escolher ainda a carreira. E aí o pai e a mãe falaram comigo, meu filho, vai para o direito, você gosta também? Tá bom, pai. Fui obediente e, atendendo a orientação do pai e da mãe, fui fazer direito, larguei a licenciatura em matemática para lá. E aí, quando eu comecei a estudar direito, isso em 1986, né? Quase 40 anos isso, aí você vai percebendo, é isso. Meu lugar no mundo, eu acho que é esse aqui. Legal. Eu acho que é esse aqui. É isso que eu preciso fazer desde as primeiras aulas, né? Já aprendendo e tal, enfim. E isso foi um crescente, a formação de uma consciência jurídica e da importância do profissional do direito. Eu sei que, às vezes, o advogado... criam-se estereótipos, né, do advogado, que é espertalhão, que é mentiroso, que é desonesto, assim. Um troço que, às vezes, na maioria das vezes, é muito injusto, né, com o profissional. Mas ali, então, a gente foi... Engraçado que muitos amigos meus que estudaram comigo lá do Polivalente foram comigo. Então, a gente foi caminhando junto até o final da faculdade. E aí, enfim, aí entrei na carreira jurídica e estou nela até hoje. E você acabou se tornando professor, não de matemática, mas hoje... De direito. Você é professor de direito e você falou recentemente, né, não só para mim, mas para outras pessoas, que essa é uma grande paixão sua. Ah, sim. E também você ensina na igreja, né? Mas você tem uma paixão pelo ensino, né? Tenho, João. Tenho, sim. Como é que foi que isso aconteceu? Conforme eu te falei, eu fiz o concurso e então fui ser advogado da prefeitura, né? Advogado concursado. Aí, alguns anos depois, eu tive contato com uma colega advogada também, que era a coordenadora do curso de Direito da
da Fadivale, que era a faculdade onde eu tinha formado. E ela gostou de mim, do meu trabalho, da minha forma de atuar, e resolveu me dar uma chance lá. Fica aí 30 dias, se der certo, a gente volta a conversar. Foi o que o diretor da faculdade me disse na época, né? E, na verdade, ele nunca mais me chamou para conversar. Eu estou lá há quase 28 anos. Então, eu comecei a lecionar lá assim, sabe? E descobri que você não precisa ter um lugar só no mundo, você pode ter mais de um. Embora os dois são muito correlacionados. Né? Então, eu era um advogado concursado, um procurador municipal, mas também eu podia ser um professor. E então eu comecei a lecionar lá em fevereiro de 1998, já vai caminhando para 28 anos, e você descobre pelos resultados, pela reação dos alunos, que você foi colocado ali para exercer alguma função. E quando você experimenta uma nova vida, e você passa a ter uma visão da realidade a partir do ensino bíblico, de uma perspectiva da soberania de Deus e da graça dele, você fala assim, bom, eu estou aqui por alguma razão, e essa razão não é só para me satisfazer. Há alguma razão superior, e eu preciso me dar conta que eu estou aqui como servo. Mas tanto na faculdade, onde eu sou professor há 28 anos, tanto na graduação como na pós-graduação, quanto na escola bíblica dominical, eu me sinto realizado, sabe? Eu fico extremamente feliz, a ponto de eu dizer, recentemente, numa conversa, que se Deus dissesse para mim, você só pode fazer uma única coisa na vida, eu falo assim, eu quero, Deus, ser professor. Eu quero ser professor. Amo ser advogado, a minha função na prefeitura é uma função importante, porque ajudo, junto com os meus colegas, a cuidar da legalidade de tudo que se faz numa empresa, vamos colocar assim, entre aspas, como a prefeitura, que tem 11 mil funcionários, um orçamento de quase 2 bilhões por ano. Então, é todo um cuidado que você tem que ter. Gosto desse trabalho, estou feliz, tanto é que não quero me aposentar por enquanto. Mas o magistério me encanta muito, sabe? Eu leciono com paixão lá na faculdade e leciono com paixão cá na igreja. Lembrando que a perspectiva que eu tenho é que não existe essa separação de secular do sagrado. E eu penso que quando eu estou na faculdade, eu também estou lá a serviço de Deus. Eu estou lá como um ministro dele. Embora tratando de uma questão não religiosa, não eclesiástica, mas eu estou falando do que é verdadeiro, do que é justo, do que é bonito. E eu creio que tudo que há na vida, que é justo, que é bonito, que é verdadeiro, é de Deus. Vem de Deus, é produção do Espírito Santo. Então, eu creio nessa forma. Então, eu estou lá a serviço. A mesma paixão que eu uso aqui na escola dominical, eu uso lá na faculdade ao lecionar para meus alunos. E a perspectiva é sempre a mesma. Eu estou servindo a mesma pessoa, tanto na igreja quanto na faculdade. Isso é importantíssimo, né? Porque essa a minha ideia, né, era mostrar justamente isso para as pessoas, de que aonde Deus as colocou, aquilo importa para Deus, né? O seu trabalho importa muito para Deus, e fazer isso para a glória dele, né? Isso não só porque está na igreja, mas também porque está ali no ambiente de trabalho. Infelizmente, muita gente age de um jeito uma vez, no lugar uma vez uma pessoa me perguntou assim, o que você faz no reino de Deus? Perguntou para mim, mais ou menos assim, não sei se foi exatamente essa pergunta. O que você faz no reino de Deus? Eu falei assim, no reino de Deus eu sou advogado e professor. Aí a pessoa falou, não, eu estou falando no reino. Aí eu virei para ela e falei assim, não, no reino de Deus eu sou advogado e professor. Não, rapaz, qual que é o seu cargo na igreja? Então faz a pergunta direito. Você quer saber o meu cargo na igreja? Mas o que está por trás, né? Qual que é a premissa dessa pergunta? Que o reino de Deus é só o que acontece dentro da igreja. É só o ambiente ali, né? O ambiente eclesiástico. E esse é um erro tremendo que a gente comete, né? A gente crê, né? Pelo menos eu creio, penso que a gente pensa da mesma forma, a soberania de Deus se estende a todos os domínios da existência humana. Todos eles, na cultura, na ciência, nas artes, enfim, na política, na economia, né? Todos esses domínios da existência humana estão debaixo do controle da soberania de Deus.
E faz bem a pessoa se posicionar ali como um servo de Deus em todo o tempo. E esse é o tipo de pensamento que faz você até trabalhar melhor. Eu falo assim, eu observo o meu pai, né, a minha esposa, minha mãe, pessoas que... meu pai não é pastor, meu pai aposentou em um banco, a minha esposa é cabeleireira. E eu vejo eles trabalhando e eu vejo que eles colocam excelência no que fazem pelo fato de saber que Deus é soberano e está ali com eles, né? Eles estão servindo ao Senhor enquanto fazem o seu trabalho, né? Essa perspectiva muda tudo, muda tudo. Você me faz lembrar a história do Eric Liddell, daquele filme Carruagens de Fogo. Eu assisti. Enfim, e há uma frase famosa dele, talvez nem todas as pessoas que estão nos assistindo agora conhecem bem a história. Esse filme, Carruagem de Fogo, foi um filme que ganhou 4 Oscars, inclusive de melhor filme. Que tem aquela famosa música, né? Tan, 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 tan. Eu não vou cantarolar com você, que eu não vou dar esse beijão. Enfim, mas, sim, é esse filme. É esse filme? Que foi redescoberto, vamos dizer assim, na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, quando teve aquela brincadeira com o Mr. Bean. Né? Enfim, mas a história é baseada, ou inspirado, pelo menos, inspirada em fatos reais, e um desses personagens é o Eric Liddell. Ele era um filho de missionários, presbiterianos inclusive, e ele era um atleta de ponta, de elite. Né? E há uma frase que ele fala no filme, que ele fala assim: quando eu corro, eu sinto que Deus sorri. Legal. Quer dizer, essa era a motivação da vida dele, a perspectiva de que Deus se agradava do que ele fazia. Sim. E como que ele fazia para agradar a Deus? Correndo o melhor que ele podia. Então eu penso assim, eu como professor, eu tenho que chegar lá e dar a melhor aula que eu puder dar. Eu sou professor de Direito Constitucional, eu leciono para séries iniciais, para primeiro e segundo período. Então, o meu objetivo é fazer com que meus alunos se apaixonem pelo direito constitucional. Sim. Eu tenho que ser o melhor professor de direito constitucional que eles já viram na vida deles. Por quê? Porque essa excelência está a serviço do meu Deus. Eu preciso que eles saibam também que eu estou ali para servi-los, para servir o dono da faculdade que paga o meu salário, mas o meu patrão principal é outro. Deus está vendo, Deus está ali com você. Né? Então, assim, e todos os dias, de manhã cedo, quando eu vou para a prefeitura, logo cedo, dirigindo o carro, às vezes o meu menino que está no volante, eu vou sempre falando com Deus, que me ajude, que me abençoe, que me conduza, que é para Ele, que é para Ele, que é para Ele. Aí, 6 horas da tarde, eu boto a minha mochilinha nas costas, vou a pé para a faculdade, no caminho, falando a mesma coisa. Senhor, é para o Senhor, me ajuda, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso te honrar, enfim, o tempo todo. E assim a gente vai tocando as duas profissões, sabe? Me esmerando tecnicamente, sabe? Estudando cada vez mais, me aprofundando na jurisprudência dos tribunais, na técnica do direito, na retórica jurídica, me aperfeiçoando aqui, lá com as melhores estratégias didáticas possíveis, preparando o material o mais irretocável possível para que o aluno aprenda de fato, porque eu penso que fazendo assim eu estou honrando aquele que me chamou e me colocou nessas posições, né, para uma forma de honrar. E também na minha postura. Aí sim, a postura ética, comportamental, uma fala que sempre ressalva aspectos da legislação que às vezes são contrários ao posicionamento bíblico. Eu preciso, às vezes, ensinar certas coisas, mas eu não perco a oportunidade de dizer, olha, isso aqui é assim, o tribunal entende assim, mas não é o que o professor pensa. Uhum. Eu faço questão de colocar também. Da mesma forma, enfim, não quero ser omisso nessas questões também. É ótimo. Eu não lembro se é na primeira carta de Pedro, que eu não sei se... Eu não me lembro ao certo o texto, escrevendo para a igreja, falando para que eles façam como se fosse para o Senhor, sim, né? Então, está escrevendo para uma igreja, não está escrevendo só para missionários, pastores, está escrevendo para crentes, né? Que exercem suas funções em todos os lugares da sociedade. E vocês estão fazendo para o Senhor, não é só para o seu patrão, não é só pelo seu dinheiro, não é só pelo seu salário, é para o Senhor, né? E Ele vai acrescentar o resto para nós, né? Amarildo, infelizmente, eu tenho pouco tempo aqui, mas assim, eu quero te pedir uma coisa que eu peço para todo mundo.
né, que vem aqui. E quem sabe você volta aqui mais uma vez, a gente vai conversar mais sobre outras coisas, né? Talvez sobre, sei lá, escola dominical uma hora dessa. Vai ser um prazer. Uma importância, né? Como é que é dar aula na escola dominical? Isso seria muito bom. Mas eu sempre peço para o meu convidado, independente do que ele faz, deixar uma palavra de encorajamento para aqueles que estão te ouvindo. Talvez é seu aluno, ou talvez está sonhando em se tornar um aluno seu, está sonhando com essa profissão. E mesmo sobrecarregado de tanta coisa, como você falou aqui, que as pessoas falam sobre advogados, e que é um grande desafio, né? Toda profissão tem seu desafio, tem suas lutas, né? Claro. O que você diria para essa pessoa que talvez você ouviu ou que quisesse ter ouvido e que você hoje tem a oportunidade de falar para ela? Bom, quanto à carreira jurídica, há algumas pessoas que dizem que é uma profissão desgastada, é uma profissão saturada no mercado. Eu penso que não. Então, pensando aqui como um professor dessa área, e talvez alguém diga, não, você está vendendo, puxando a brasa para a sua sardinha, porque você já é... Não, eu acho que há um espaço para o profissional excelente. A questão, por exemplo, dizem que a inteligência artificial vai dispensar daqui a pouco alguns profissionais, e talvez os do direito sejam os primeiros. Eu não tenho a menor dúvida que isso não vai acontecer. O que vai excluir é o profissional que não souber utilizar a inteligência artificial. E para você utilizar bem, você tem que ter conhecimento base. Sim. Até para apresentar um prompt, para perguntar alguma coisa. Com a inteligência artificial, você tem que ter conhecimento. Eu digo isso por quê? Porque para dizer que é uma profissão muito atraente, que abre uma possibilidade extraordinária de crescimento, de conhecimento, e de você ter aquilo que é um objetivo lícito em qualquer profissão, que é ganhar dinheiro, para você ter conforto, constituir sua família, dar uma boa escola para os seus filhos, poder viajar de férias, enfim, normal. Querer essas coisas é muito justo. E o direito abre uma possibilidade muito grande. Todos os que formarem em direito vão conseguir? Não. Assim como nem todos que formam em medicina, engenharia, em outras áreas, não conseguem. Mas há pelo menos uma oportunidade extraordinária. Eu estimularia a buscar essa carreira. As pessoas que querem um sentido mais profundo para essas coisas, pode agregar algo extremamente extraordinário a isso, se lembrar de que ele pode fazer da profissão jurídica um instrumento para exaltar, para realçar a misericórdia, o amor e a graça de Deus sobre todas as pessoas. E aí, essa perspectiva tornará a sua vida ainda melhor e a sua profissão ainda mais prazerosa de ser exercida. Amém. Marido, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, uma outra oportunidade, você volta aqui e a gente conversa sobre outras coisas. Tá bom. E aí a gente pode conversar sobre, sei lá, coisas mais da igreja, né? Talvez. O que você quiser, João. Sempre um prazer. Marildo, muito obrigado por você ter vindo. Que Deus te abençoe naquilo que você faz, seja no seu trabalho na prefeitura ou como professor. E até lá como professor da escola dominical. Que Deus continue te usando e fazendo de você um instrumento para o reino dele. Né? Amém, a você também, reverendo, a você também. Amém. E você ficou com a gente até aqui. Meu agradecimento a você por ter nos acompanhado e que Deus te abençoe. Te espero no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima. Se você deseja entrar em contato com a nossa igreja, é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim, o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima!